Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos nesse instante colocando a água no nosso copo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Jesus, aos mentores do espaço. Feche os olhos, mantenha sua coluna ereta e ouça o nosso Evangelho. Vamos ouvir o Evangelho, vamos sentir a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que Jesus nos acompanhe, que a força do amor vibre em nós, que sejamos protegidos e iluminados pela luz de Cristo. Esse Evangelho é segundo São Lucas. Concentremos-nos. Jesus no Getsemane, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E acontece que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus nos orienta, Jesus nos esclarece. Jesus é Pai, é amigo, é o nosso companheiro de jornada. Sentindo a presença de Jesus, vamos agradecer imensamente, pedindo que a luz bendita esteja conosco, sempre, sempre e sempre. Que os nossos caminhos sejam abertos, que a luz do Divino Ser esteja conosco. Vamos, nesse momento, pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela se transforme num remédio para nos curar, para nos aliviar, para nos proteger por toda a eternidade. Que assim seja. Bebamos a água bem devagar, sentindo nela um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Que os anjos, que as bênçãos do céu caiam sobre nós, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos nesse instante colocando a água no nosso copo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Jesus, aos mentores do espaço. Feche os olhos, mantenha sua coluna ereta e ouça o nosso Evangelho. Vamos ouvir o Evangelho, vamos sentir a
a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que Jesus nos acompanhe, que a força do amor vibre em nós, que sejamos protegidos e iluminados pela luz de Cristo. Esse Evangelho é segundo São Lucas. Concentremos-nos. Jesus no Getsemane, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E acontece que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus nos orienta, Jesus nos esclarece. Jesus é Pai, é amigo, é o nosso companheiro de jornada. Sentindo a presença de Jesus, vamos agradecer imensamente, pedindo que a luz bendita esteja conosco, sempre, sempre e sempre. Que os nossos caminhos sejam abertos, que a luz do Divino Ser esteja conosco. Vamos, nesse momento, pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela se transforme num remédio para nos curar, para nos aliviar, para nos proteger por toda a eternidade. Que assim seja. Bebamos a água bem devagar, sentindo nela um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Que os anjos, que as bênçãos do céu caiam sobre nós, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos, nesse instante, colocando a água no nosso copo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Jesus, aos mentores do espaço. Feche os olhos, mantenha sua coluna ereta e ouça o nosso Evangelho. Vamos ouvir o Evangelho, vamos sentir a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que Jesus nos acompanhe, que a força do amor vibre em nós, que sejamos protegidos e iluminados pela luz de Cristo. Esse Evangelho é segundo São Lucas. Concentremos-nos. Jesus no Getsemane, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E acontece que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus nos orienta, Jesus nos esclarece. Jesus é pai, é amigo, é o nosso companheiro de jornada. Sentindo a presença de Jesus, vamos agradecer imensamente, pedindo que a luz bendita esteja conosco, sempre, sempre e sempre. Que os nossos caminhos sejam abertos, que a luz do divino ser esteja conosco. Vamos, nesse momento, pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela se transforme num remédio para nos curar, para nos aliviar, para nos proteger por toda a eternidade. Que assim seja. Bebamos a água bem devagar, sentindo nela um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Que os anjos, que as bênçãos do céu caiam sobre nós, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos, nesse instante, colocando a água no nosso copo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Jesus, aos mentores do espaço. Feche os olhos, mantenha sua coluna ereta e ouça o nosso Evangelho. Vamos ouvir o Evangelho, vamos sentir a luz do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que Jesus nos acompanhe, que a força do amor vibre em nós, que sejamos protegidos e iluminados pela luz de Cristo. Esse Evangelho é segundo São Lucas. Concentremos-nos. Jesus no Getsemane, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E acontece que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus nos orienta, Jesus nos esclarece, Jesus é Pai, é amigo, é o nosso companheiro de jornada, sentindo a presença de Jesus. Vamos agradecer imensamente, pedindo que a luz bendita esteja conosco, sempre, sempre e sempre. Que os nossos caminhos sejam abertos.